Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mua! É o seguinte, a gente já começa aqui avisando que a Vanessa ainda não está melhor. Como vocês sabem, a Vanessa é atriz, né? E ela está agora numa temporada com uma peça grande em São Paulo. E ela tem que poupar o fininho de voz que ela conseguiu ao longo dessa semana. Ela melhorou, sim, está melhor, mas ela está com um filete de voz. Então, a gente pediu a ela, né, que não fizesse a gravação conosco hoje, que ela descansasse e repousasse a voz, porque eu não sei se vocês sabem, a Bia, aqui é da área médica, pode explicar melhor. A voz também repousa, né, como músculo. Então, a gente pediu para ela dar um tempo, né? Então, hoje a gente ainda vai aqui sozinhas, mas na próxima ela estará conosco, certo? Bia, Eu vou só falar um oizinho rápido, porque a Má já vai começar o nosso tópico de hoje. Eu vou só dar um oi para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, né? Eu tô bem, a Má também. Como a Má falou, a Vanessa melhorou. Mas na próxima, com certeza, ela vai estar com a gente. Esperamos, né? Que ela esteja junto com a gente, que já esteja totalmente recuperada. Mas bora lá, que o tópico de hoje é muito interessante. Muito, muito, né, Má? exatamente, Bia. O tópico de hoje é aquilo que todo brasileiro ama de paixão e não perde um capítulo. Quem sabe me dizer? Novela! Tanto é que o tema de hoje é o feitiço das novelas. Brasileiro ama novela, e não é só brasileiro, não, viu? Latino-americano, na Europa também eles gostam muito, e nos Estados Unidos. Mas vocês vão notar que ao longo da nossa explicação existem formas diferenciadas para que essa novela ocorra. Então, hoje a gente vai descobrir como é que se passa tudo isso. Vamos lá, então? Vamos para a nossa colinha, né? Olha só, novela é um termo italiano que vem de novella, que significa notícia, narração de acontecimento real ou imaginário, e é também um gênero literário que consiste em uma narrativa de caráter breve, sendo, porém, considerado o gênero mediano entre o conto de menor extensão, que nós já vimos conto, e o romance de maior extensão. Então, a novela é intermediária ali, ela está entre o conto e o romance, né? Ela não é um conto porque ela é maior, e ela não é também um romance porque ela é menor. Dentre as principais características desse gênero estão o número reduzido de personagens, a sequencialidade dos fatos, a linguagem objetiva, a narração rápida e a variedade de temas. Os estudos do gênero literário de língua portuguesa classificam, a grosso modo, as narrativas em romance, novela ou conto. Os equivalentes de novela em inglês, para que vocês tenham uma ideia, francês e espanhol são novela, nouvelle e novela, respectivamente. Mudou muito? Não. Para não confundir, convém lembrar que romance em inglês é chamado novel. Olha aí, já começa a misturar as estações. Em francês chama-se roman e em espanhol novela, como nós. Enquanto no conto a ação manifesta-se como uma ação singular e concentrada, no romance há um paralelo de várias ações, e na novela há uma concatenação de ações individualizadas. Por isso que na novela a gente tem protagonista, personagem central, não é? Olha lá, a questão do protagonismo individualizada. Alguns dão que a diferença entre um e outro é porque o romance é sincrético, provém da história do relato de viagem, etc., enquanto novela é fundamental, provém do conto, como diria Edgar Allan Poe, e da anedota, segundo Mark Twain. Edgar Allan Poe, um grande escritor, e ele tinha o foco no mistério. E Mark Twain, também um grande escritor, mas o foco dele era na aventura. Então, fica aí as duas indicações para que vocês possam conhecer esses autores incríveis.
Assim, a gente diz que a novela se baseia num conflito e tudo mais tende para a conclusão. E é fato, né? Quando a gente assiste uma novela, pega uma novelinha aí da Globo, qualquer uma, ela tem começo, meio e fim, e ela tem sempre tópicos principais, né? Ela tem uma grande conclusão, algo que esteja sendo procurado e é encontrado, alguém que tinha um grande mistério e no final da novela é descoberto, né? Então tem sempre um tom, um ponto, né, a ser ligado. E depois, ao final desse vídeo aqui, nós teremos uma surpresa para vocês. Mas vamos em frente. Bom, como a E Má aqui, estava falando, a novela ela tem vários tipos de novelas também. Além de separar em conto, novela e romance, a gente tem dentro da novela em si vários tipos de novela. Eu vou falar de uma delas aqui, que é a novela literária, que é um gênero menos popular aqui no Brasil, porque ela possui uma rapidez de narração, né, podendo ser escrita nos gêneros narrativos, lírico e dramático também. A ação ela é predominantemente na narrativa mesmo, né? O que dá a esse gênero uma feição assim dramática, pois os conflitos existentes no decorrer da narração, eles são postos em destaques e todos tendem para a conclusão, que nem a Má falou, né? A gente tem um conflito que é aquela geração de tensão e tudo leva para uma conclusão final. Acaba com uma conclusão. O descoberta de um mistério, ou achou uma coisa que estava perdida, então acaba assim. E quando a gente fala das origens da novela, a gente se surpreende, né? Porque as origens da novela, como gênero literário, elas remontam, assim, aos primórdios do Renascimento, que é, na verdade, designadamente a Giovanni Boccaccio. Boccaccio. A Má fala melhor que eu, vamos deixar a Má falar. Né? Ele nasceu em 1313 e faleceu em 1375. E a sua grande obra, o Decameron, né, que sobretudo por seu aspecto realista, ele rompeu com a tradição literária medieval daquela época. Ele trata de uma compilação de 100 histórias contadas por 10 pessoas que eram refugiadas numa casa de campo para poder escapar dos horrores, né, da peste negra daquela época, a qual, né, é um objeto de uma vívida descrição no preâmbulo da obra, que ele descreve com detalhes a peste negra e o que acontece naquela época realmente. Bia, só lembrando que Decameron é um livro desse tamanho assim, ó, dessa grossura, ele tem umas 700 páginas. Ele é bem É grande. fantástico, é fantástico. É porque Fica a também dica. 10 histórias de 10 pessoas dá um livrão, né? Se uma história já é um livrinho, imagina 10. É um baita de um livrão. Então, ao longo então, de 10 dias, daí o nome Decameron, né, que do grego, deca significa 10. Então, são 7 mulheres e 3 homens que, para ocuparem as longas horas, né, de ócio, do seu autoimposto isolamento, que a gente viveu agora há pouco tempo, né? Exatamente, muito bem lembrado, Bia. A gente ficou isolados, presos em casa, né? Naquela época provavelmente foi muito parecido. Então, para passar essas horas que eles ficaram em casas, fechados, isolados, eles combinam que todos os dias cada um deles conte uma história. Geralmente ela é subordinada a um tema designado por eles. Então, um deles escolhia um tema e aí cada um ia contando a sua história um por dia. Então, imaginem, gente. É um baita de livro, mas é porque tem conteúdo aí dentro, né, Mar? Exato, gigantesco. Mas olha, o Boccaccio, ele não foi o único, viu? Ele não foi mesmo, né? A gente tem uma outra obra escrita em francês, um pouquinho depois, com o mesmo tipo de estruturação, que é o Heptameron, né? O que é hepta? 8, né? Então, é de Margarida de Navarra, de 1492 a 1549. Ela era rainha consorte de Henrique II de Navarra. Nossa, nessa história, nós temos 10 viajantes que se abrigam de uma violenta tempestade numa abadia. Então, diferente daqueles que vão para o campo refugiados da peste negra, esses daqui vão para uma igreja, né? Uma abadia, refugiados de uma violenta tempestade.
Impossibilitados de se comunicarem com o exterior, todos os dias cada um conta uma história real ou inventada. Em forma de epílogo, cada uma é concluída com comentários dos participantes, em ameno diálogo. Era intenção da autora que, à semelhança do Decameron, a obra compreendesse 100 histórias, porém, a morte impediu-a de realizar o seu intento, não indo além da segunda história do 8º dia, num total de 72 relatos. Será também a morte prematura que poderá explicar uma certa pobreza de estilo, contrabalançada, porém, com uma grande perspicácia psicológica. Olha que interessante. Imagine a criatividade desses autores, né? Tanto da Margarida de Navarra quanto do próprio Boccaccio, para poder imaginar esse número de histórias, gente. É muita história. Muita Pensa, história. a gente tem que fazer uma redação, já quase morre louco. Imagina escrever aí, né? Trocentas histórias. Pensem bem, que loucura. Por isso que é um baita de um livrão. Assusta, né? A Exatamente. primeira vez que a gente vê aquele livro desse tamanho. Mas se você pegar para ler uma história por vez, de um dia por vez, aquilo ali vai que nem água, gente, juro. Você vai lendo e você nem percebe que já leu. É incrível. E é uma criatividade, né, absurda. Para criar tudo, gente, é muita história. Mas, voltando aqui, né, no nosso tópico de novelas, em comparação com o romance, né, a gente pode dizer que a novela, ela apresenta uma maior economia de recursos narrativos, né, em relação ao conto, há um maior desenvolvimento do enredo, dos personagens, né, a novela é, então, uma forma intermediária entre o conto e o romance, né, ela é caracterizada, em geral, por uma narrativa de extensão média, né? Como a gente disse, ela é sempre no meio ali entre as duas, na qual toda a ação acompanha a trajetória de poucos personagens. Enquanto o romance, na verdade, ele apresenta diversas tramas, diversas linhas narrativas, né? O romance é um gênero muito maior, ele possui diversos personagens que gradualmente eles são todos bem detalhados, né? Mostra a história deles, como eles pensam e tudo mais. São muito detalhes. A novela, no entanto, ela possui menos personagens. E os fatos, eles são desenvolvidos de forma rápida, né? Tem que acabar num episódio, tem que ir ligeiro. É episódio atrás de episódio, né? Então, sem tantos detalhes em relação ao romance e tudo mais. O conto, por sua vez, ele é mais instantâneo, né? Ele é mais rápido que a novela, porque tem que ser uma coisa curta. Então, nele, os fatos eles são desenvolvidos em poucas palavras, né? Constituindo o gênero mais curto entre os três. Em ambos... Só lembrando, Bia, só rapidinho, que a crônica é um tipo de conto, que nós já vimos. E a crônica é um conto que está situado numa determinada época. Exatamente. Então, A gente poderia até dizer que os contos de Boccaccio e da Maria e da Margarida de Navarra eram crônicas, porque elas estavam dentro daquele período. Sim. E são coisas curtas, né? São histórias pequenas, não são histórias muito longas. Não. Então, é por isso que a gente fala que é um conto, né? Mas, em ambos os gêneros narrativos, né? Tanto conto quanto romance, quanto novela, eles são construídos, mas de maneira singular em cada um, né? Os três gêneros, eles diferem em extensão, na quantidade de personagens e na economia de informação, no narrador, né? Em outros diversos fatores. Mas todos têm ali personagens, têm história, têm enredo. A única diferença é o tamanho da extensão, quantos personagens tem, é tudo realmente relacionado a volume, né? Se a gente pensar. É um volume maior de tempo, volume menor de tempo, um volume maior de personagens, volume maior de detalhes, né? É só isso que muda. Mas o contexto em si é o mesmo. Exatamente. E agora, Bia, eu te pergunto, e as novelas no rádio e as telenovelas? É verdade.
Não é? A novela literária, ela corresponde a uma narração que gira em torno das ações dos personagens. Mas quando a gente fala de novela, né, automaticamente a gente se remete à televisão. É automático, né? É automático. Ninguém vai falar de novela em termos de um romance. Não. A gente vai para a televisão. Vamos falar um pouquinho deles, então? Vamos sim. Nós somos aqui fãs de novelas. Vamos observar. A novela literária, gente, antes só um detalhezinho, ela corresponde a uma narração que gira em torno das ações dos personagens. Na novela, faz-se predominar as ações sobre as análises e a descrição, e são selecionados os momentos de crise, aqueles que impulsionam rapidamente a diegese para o final. Para quem não sabe, diegese é a forma de narrativa, é o mesmo que narrativa. Então, rapidamente a diegese ou rapidamente a narrativa para o final. Já a telenovela, por sua vez, é uma história de ficção desenvolvida na televisão e para a televisão, na qual atores e atrizes desenvolvem os papéis de personagens. É dividida em capítulos ou episódios, sendo exibidos em um número médio de 100 capítulos aproximadamente, o que dá em torno de 6 meses, né? De 6 a 8 meses. Algumas vezes as telenovelas são resultadas de adaptações de romances e novelas. Novelas no sentido conto, romance, propriamente dito. Entretanto, não se pode confundir novela literária com telenovela. A literária está ali, está no papel. Telenovela é outra história, mesmo que a telenovela seja chamada costumeiramente de novela. Que a gente não diz, você está seguindo alguma telenovela? Não, a gente pergunta, você está seguindo alguma novela? Né? Mas a gente não pode confundir, tecnicamente falando. Assim, vejamos algumas novelas, não telenovelas, mas algumas novelas muito importantes, sendo que muitas já foram peças teatrais ou mesmo adaptadas para a TV e o próprio cinema. Dentre elas, nós temos Berkeley, o escriturário de Herman Melville, A Metamorfose de Franz Kafka. Fantástico esse livro, fica aí a dica. Manhã Transfigurada, de Luiz Antônio de Assis Brasil. O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Um Copo de Cólera, de Radwan Assar. Terra e Cinzas, de Atig Ramini. A Fera na Selva, de Henry James, fantástica também. Autobiografia de um ex-negro, de James Weldon Johnson. Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Fantástica! Excelente! É incrível. O Conto da Ilha Desconhecida, de Saramago. A Morte, de Ivan Ilitch, de Liev Tolstói. Morte em Veneza, de Thomas Mann. A Dócil, de Fyodor Dostoiévski. A Volta do Parafuso, de Henry James. Novela de Xadrez ou Xadrez, de Stephen Zweig, e O Alienista, de Machado de Assis. Todos eles aqui, voltem o vídeo para poder pegar os nomes, por favor. São fantásticos. São livros, são novelas literárias, não telenovelas, mas muitas delas foram adaptadas. Por exemplo, O Alienista, de Machado de Assis, já foi caso especial da Globo, né? Quando tinha. Que mais? Aqui, olha, A Morte em Veneza. Já foi feito filmes maravilhosos com eles, né? Inclusive 2 vezes. Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques, que é um livro incrível, fantástico. O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago, foi campeão de vendas. Então, dá para a gente, né, enriquecer aí a nossa cultura literária e também já entrar no ritmo das novelas e telenovelas também. E radionovelas, por que não, né, Bia? Por que não? São todas novelas, não é mesmo? Pois é. Só diferem a forma de se ver, né? Uma é escrita, outra é na TV e outra é na rádio. Mas todas Isso. são novelas. Muita diferença, não? Falando em telenovela, né? Ela é a mais popular forma de teledramaturgia, provavelmente todo mundo conhece, né?
É que nem a Má falou, a gente não fala telenovela, né? A gente fala novela, como se fosse de TV automaticamente. Mas vamos falar nos termos corretos, né? Telenovela, ela é caracterizada como uma história de ficção que é desenvolvida para apresentação na televisão. Né? Ela tem a característica de ser dividida em episódios ou capítulos e que seguem a continuação do anterior. Então, o que acabou no último continua no próximo. O sentido geral da trama, ele é previsto inicialmente, mas o desenrolar e o desenlace, não. É aí que a história, né, fica confusa. É aí que tem as tramas aí no meio. As tramas, normalmente, Exatamente. elas são simples, elas não requerem, assim, uma inteligência para serem entendidas. Né? Durante a exibição, novos rumos e personagens podem ser inseridos ali no meio. O termo, né, telenovela, é uma palavra de origem castelhana, particularmente do espanhol falado em Cuba. O vocábulo é fruto da fusão das palavras tele, que significa de televisão, e novela, que em espanhol é o mesmo que, né, romance em português. O Brasil ele foi o país precursor deste gênero audiovisual, que foi inspirado na radionovela, que é seguido hoje por vários países aí. A primeira telenovela produzida na história foi Sua Vida Me Pertence, escrita em 1951 por Walter Foster, para a TV Tupi. Após a boa... Pode falar, Só, Mar. só um detalhe, Bia. Walter Foster era uma espécie de Caio Castro da época. Para quem não está situado, Para quem né? não sabe, ele era o galanzão. É Caio Castro, né? O É nome Caio desse Castro. Caio Castro. É o super mega galã. Hoje, por exemplo, na época era o Walter Foster. Bom saber, porque eu não sabia dessa, não. Bom saber que ele era o super galã, né? Bom, Mega. ele então produziu para a TV Tupi, que também agora a gente sabe que é uma TV que não existe mais, né? É uma TV extinta, mas que na época era super famosa. A Má pode falar melhor que eu. Demais da conta. Então, assim, foi a primeira novela escrita. Após a boa aceitação dessa novela e tudo mais, dessa telenovela, né? A emissora passou a produzir diversas outras telenovelas em escala, sendo que outros canais também aderiram ao formato, né, no início da década de 50, como a TV Paulista, com a trama Helena, que foi uma adaptação do romance de Machado de Assis, em 1952. Então, aí, ó, de novo, muitas telenovelas são inspiradas em novelas literárias, né? Ou em livros de romance. São, sim, inspiradas e se tornam telenovelas. Exatamente. Quem já não viu, né, Bia? Quando começa a trama, assim, né? Adaptado do Inspirado, livro, e aí da Machado de Assis, né? É verdade. Muitos filmes. Até hoje em dia a gente tem muitos filmes que são inspirados, adaptados por livros, né? Exatamente. E também teve a TV Record, a Record TV, né, que também teve a novela A Muralha, em 1954, que foi uma novela, ela foi, trabalharam nela grandes atores, como Fernanda Montenegro, né, um nome bem grande aqui no Brasil, foi uma também das primeiras novelas aí que foi surgindo após A Sua Vida Me Pertence, que foi a pioneira de todas, né? Mas continua aí, Mar. Exatamente, olha só. E devido à longa duração da muralha, ela durou quase 2 anos, gente. Aqui no Brasil é muita coisa, né? Há quem aponte uma pretensa contradição na sua denominação, ao dizer que as telenovelas deveriam ser chamadas de teleromances. Porém, para a língua portuguesa, o gênero literário novela distingue-se do romance não pelo seu tamanho, mas pela forma como os eventos se sucedem na narrativa e pela abordagem folhetinesca de sua escrita. Né? Porque um folhetim é uma coisa sempre muito dramática, né? A morte é terrível, o amor é incrível, né? É fantástico, tudo é muito extenuado. O que significa isso? Tudo ocorre de forma exagerada. Né? E isso é muito bacana, porque pela forma como os eventos se sucedem na narrativa e pela abordagem folhetenesca, né?
na escrita, a gente deveria ter outro nome, mas, né? Nome é nome. Se já pensou mudar o nome da novela de hoje? Não rola, né? Não rola. Então, a matriz original do termo mostrou ser forte, ao ponto de conseguir legitimidade em outros idiomas, como o russo, que preferia a palavra serial, para designar os folhetins audiovisuais. A fala cotidiana em países como Brasil, Portugal e mesmo Cuba aceita a forma abreviada de novela para chamar a obra audiovisual. Porém, o termo telenovela é preferível a fim de distinguir a obra audiovisual da literária. Claro, porque distingue, né? Claro. Já nos Estados Unidos, as telenovelas, elas recebem o nome de soap operas, porque as primeiras produções na década de 60 eram patrocinadas pelo sabão soap em língua inglesa. Olha que loucura! Engraçado isso, então, né? Exato, e óperas por quê? Né? Porque está dentro daquele contexto. Olha que coisa interessante, né? E em língua inglesa não se fala em novel, porque isso indica o gênero literário de romance. Então não tem nada a ver com o que vai para a TV, né? E não um programa de televisão como na língua portuguesa, mais recentemente, porém, com a popularização de programas e canais latinos nas TVs americanas, e por terem características diferentes das soap operas, o termo telenovela tem sido utilizado na língua inglesa, especialmente a partir de 2008, quando a Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas, IATAS, criou uma nova categoria do prêmio Emmy Internacional, especialmente para telenovelas. Pode-se utilizar também o termo drama para diferenciar as novelas das soap operas. Mas se vocês notarem, né, é muito mais a cara do americano séries do que novelas. Já notaram que os mexicanos são pioneiros em novelas? Nossa, é incrível. Não é? Quantas novelas o México produz? Porque parece que está ali, né? Tá no contexto deles. Já o americano não, o americano prefere séries. Porque tudo aquilo que a gente chamava de enlatado, né, que vinha até nós, os chamados, né, as chamadas, os programas seriados como Ginny é um Gênio, A Feiticeira, que mais? Batman, O Homem de $1 Milhão, Chips, tudo isso eram as séries americanas, né? Que eram as soap, né? Opera, e que aqui para nós chega como série, lá para eles é uma espécie de novela. Eles não têm a novela como nós temos aqui, porque o contexto de narrativa deles é diferente do nosso. Agora, quem é rei nesse tipo de narrativa é o México, né? Os países latino-americanos, né? O México, Cuba, especialmente, né? São os que mais tiveram, mas o Brasil já ganhou muitos Emmys, viu? Nas nossas O Brasil novelas. também tá ali no topo. Não é? Somos ali campeões de audiência e já exportamos muitas das nossas novelas para países asiáticos, países europeus, né? Que curtem a nossa novela, assim como a gente também assiste pelo SBT as novelas mexicanas. E só lembrando, a Globo agora ela está distribuindo pelo Globoplay, que é a modalidade paga, algumas novelas mexicanas também. Então, ai, hein? Esse intercâmbio novelesco. Ah, que legal. Mas então, a gente está falando de, né, que o México era o sucessor, o grandão ali, né? Mas vamos voltar um pouquinho e falar das soap operas, né, lá nos Estados Unidos, que é um gênero muito popular lá, né? País no qual são exibidos durante o dia, né? Mais precisamente no horário da tarde, entre umas 13 às 18 horas. O que para a gente é muito estranho, porque a gente está acostumado a assistir novela de noite, né? Novela das 9, novela das 8. Lá são exibidos à tarde, da 1 às 6 da tarde, né?
Ao contrário das telenovelas, que aqui duram de 6 a 8 meses, uma soap opera ela é exibida por anos, como uma série televisiva de várias temporadas. É que nem a Má falou, né? A Feiticeira e vários outros por aí, eles duraram anos, 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 anos. São telenovelas que nunca acabam, parece, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo. Já aqui no Brasil, o formato soap opera, ele é conhecido por ser utilizado em Malhação, por exemplo, que está no ar desde 1995. Está no ar antes de eu nascer e ainda está no ar, gente. Então, imagina quanto tempo tem, né, essa novela. E tem tramas que se alteram a cada temporada, né? Tem novos personagens que aparecem, alguns personagens que não existem mais, vai sempre mudando, né? Chiquititas também é uma soap opera argentina, que também é um outro exemplo, né, desse formato conhecido aqui no Brasil, que foi protagonizado pelo SBT. As telenovelas também são conhecidas como teleromance ou romance televisivo, né, em Cuba, na Colômbia e aqui no Brasil. Também tem o teleteatro, que tira, né, o fiction, diria, na Argentina, diária na Argentina, Culebron na Espanha e na Venezuela, lá eles chamam assim, telesérie no Chile, no Peru e em Bolívia, comédia no Uruguai, que pra gente é muito estranho, porque a gente escuta comédia, a gente não relaciona, né? Pra gente é uma coisa totalmente diferente, outro gênero. Exatamente. Mas, né? A telesérie nas Filipinas e teleromane na França e nas regiões do Canadá que falam francês também. Então, a gente pode ver que tem vários termos, né? Não é sempre o mesmo. São vários termos que vão mudando de região para região, de línguas, né? Diferentes. Eles vão mudando. O discurso diário aqui nos países latino-americanos, ele aceita o uso do romance como uma abreviatura para se referir à obra audiovisual. Já na Europa, o uso de telenovelas é preferido falar desse jeito, a fim de distinguir, né, a obra audiovisual da obra literária, para a gente poder ter uma divisão aí do que é o quê e não acabar se confundindo, né? Então, Olha que bacana o que você acabou de falar, Bia. Você falou, né, dessas telenovelas. Aí você lembrou da Chiquititas, que realmente ela teve várias temporadas lá e aqui. E você notou que isso, de uma certa maneira, está voltando? O SBT está resgatando? Atualmente, eles estão passando no horário das 20h30 uma novela que é justamente isso. Ela, uma soap opera. Por quê? É Poliana Moça. Nós já tivemos as aventuras de Poliana, agora nós pegamos a mesma Poliana e trouxemos para um outro momento. Ela era criança e agora ela é adolescente. O que está acontecendo? Será que daqui a uns tempos nós teremos a Poliana mulher? Ela casada, com filhos? Pode ser? Só que uma coisa interessante é que eles se valeram da mesma personagem. A menina que fez a Poliana criança agora está fazendo a Poliana adolescente. Então é a mesma pessoa, não muda. Exatamente. Foi o que aconteceu, por exemplo, numa das séries de maior sucesso nos Estados Unidos, Ginny é um gênio. Ou então Dallas, né? Ginny é um gênio, por exemplo, foi uma série que ficou no ar aqui no Brasil, e nós pudemos acompanhar por aqui, por mais de, acho que ela ficou dos anos de 1967, 68, por aí, até 1976, por aí. Então, acho que ela ficou quase 10 anos. Só que a gente acompanhou a evolução. Né? A Ginny, ela acaba se casando com o Major Nelson. A Ginny era o gênio, né? Da lâmpada que ele encontra. Então, qual era a proposta? É bem romântica. Olha para você ver. Ele é um astronauta, né? E a nave dele, sem querer, cai numa ilha deserta. E até que ele seja resgatado,
né? Ele faz ali todos os procedimentos, ele encontra uma garrafa. Ele encontra uma garrafa e abre a garrafa. E o gênio sai de lá, né? Que tinha sido preso há mais de 1000 anos, ali preso na garrafa. Só que o que você imagina o gênio da garrafa, né? Nos contos das Mil e Uma Noites? É um gênio, ele é um homem, né? Ele não tem as pernas, né? Ele, sabe, ele só tem o corpo, o tronco, e ele realiza os seus desejos. E ele, normalmente, é um gênio maligno, né? Muito sério. Quem é que sai de lá de dentro? A Bárbara Eden, uma das maiores atrizes americanas, né? E é bem assim o estilo americano mesmo, né? Linda, loira, maravilhosa. E ela sai, e ela não sai com um comportamento de gênio, porque o gênio ele era totalmente submisso ao seu amo. Ela começa a mudar as coisas e ela se apaixona por ele, que era o Larry Hagman, né? Lindo, e também o que fazia o astronauta, e ela se apaixona por ele, mas ele acha que não. Imagine que ele vai se apaixonar, aquela figura talvez exista só na mente dele, e ele arruma uma namorada. Ah, para quê? Aí ela começa a fazer das dela, né? Então, assim, é uma comédia romântica, mas no estilo soap opera. Fantástico, né? Que dura aí, nossa, anos e anos, é incrível. Exatamente. Cada episódio, né, é divertido, é bonito, né? É muito legal, muito legal. Mas olha, a matriz original do termo, né, propriamente dito, ele se mostrou forte o suficiente para conseguir legitimidade em outras línguas, como o russo, que antes usava serial para esse tipo de seriado na televisão. Diversas línguas, como inglês, italiano, francês e outras, aceitam o uso de telenovela, telenovel ou ainda telenovel, entendidas como melodramas de duração limitada, soap operas, em formato de minisséries de origem ibero-americana, ou originalmente faladas em português. Nessas línguas, eles não falam de romance ou romano, porque indica uma obra literária, não um programa de televisão como em espanhol ou português. Na Ásia, os seus folhetins de televisão são chamados também em língua, né? Em inglês como sua segunda língua, né? De doramas ou folhetins. E quando exportados para a América Latina, tiveram a mesma recepção que as produções locais. Mas vejamos o seguinte, olha só, a soap opera é tão conhecida em países anglófonos. Anglófonos são países de língua anglo-saxã. Inglaterra, que mais? Alemanha, Suécia, Suíça e por aí vai, né? Aquele povo de lá. Que tem por padrão uma duração indefinida, às vezes durando décadas, com um elenco de atores e personagens em constante rotação. Já as telenovelas têm uma duração média de 6 meses a 1 ano, ou seja, a sua duração é pré-planejada desde o início, com o arco geral da história. A gente já sabe o que vai acontecer no final, né? Quando eles se programam para começar as gravações, já sabe qual é o contexto. Né? Coisa que na soap opera não tem. A Ginny tinha um final? Não tinha, não era uma novela. Quer dizer, era, mas não era, né? Tinha um outro contexto. A série, para nós, é uma coisa bem diferente, né? E também a gente tem que observar que os criadores e produtores da dramaturgia, né, no início de uma obra, eles já querem deixar bem contextualizado que tipo de obra é aquela. Ninguém começa uma gravação às cegas. Eu vou gravar porque eu gosto. Não existe. Né? O que você vai gravar, como você vai gravar e de que forma você vai gravar. Então, existem exceções, como o mundo de Juliette, com um total de 605 episódios. Ele foi de 1974 a 1977, com algumas mudanças de elenco no decorrer da série. Algumas novelas argentinas anteriores, a maioria delas escrita por Alberto Migré, também foram veiculadas por alguns anos. E se a gente notar agora, tem uma novidade nas novelas, vocês podem notar. Sempre entra gente nova, você tem o elenco principal, mas sempre entra gente nova e sai.
Entra gente nova e sai. Engraçado, né? A trama novelesca, como nós conhecemos, está sendo modificada? Não sei, a Bia vai dizer para a gente. Eu acho que é interessante para dar aquela novidade, né? Uma pessoa diferente, um personagem novo, algo diferente, né? Nós vamos encerrar aqui nossa participação, deixando um beijo grande para todos vocês e lembrando que próximo sábado vocês terão mais um pedacinho da telenovela. Yes, isso é muito importante, né? Novela, telenovela, contos, história, romance, novela no rádio, não sei. Será que eu conto a nossa surpresa? Acho melhor não, hein? Eu vou deixar para o próximo programa. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Como a Maria disse, a gente tem uma surpresa, mas vamos ficar um pouquinho curiosos. No próximo programa a gente conta para vocês a nossa querida surpresa que está vindo por aí, que a gente preparou com muito carinho. A gente espera que todos vocês gostem e apreciem, se divirtam assim como nós, né? Um grande beijo. Um beijo da Van, que também tá mandando um, com certeza. E até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau.